A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estar estudando a lição número 2 dessa revista do terceiro trimestre, que ela tem como título O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E o comentarista dessa revista chama Clayton Pomeringue. E a lição de hoje é a lição número 2, que tem como título O Reino Dividido, entre Jeroboão e Roboão. Mas antes de iniciar, nós vamos estar assim orando, elevando a Deus em oração, para que Ele venha assim nos abençoar a ministrar esta lição de hoje. Querido Deus e Pai, neste momento, coloco diante de Ti, apresento a minha vida em Tuas mãos, peço a direção do Teu Santo Espírito, ó Pai, a qual nesse momento eu vou estar ministrando a palavra do Senhor. Te peço em nome de Jesus, sabedoria vinda dos céus, ó Deus amado, que eu possa assim estar falando às pessoas que estão me ouvindo neste momento, que eles possam também receber esta palavra da parte do Senhor. Toma a minha vida em Tuas mãos e a vida de cada um que está nesse momento nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o textuário dessa revista, ela está no livro de Provérbios, no capítulo 19, o versículo 21, que diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então, o nosso desafio para essa lição de hoje é unir o nosso propósito com o conselho do Senhor. Por quê? Porque quando eu uno os meus propósitos com o conselho do Senhor, eu estou buscando a direção de Deus. Então, tudo que nós formos fazer, nós temos que estar na direção do Senhor, para que Ele venha nos orientar, para que Ele venha nos guiar e nós fazermos assim um bom trabalho, porque Deus estando na direção, a gente consegue fazer tudo conforme a vontade dEle. E a verdade prática diz assim: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar do mal. Então, o conselho amoroso, ele nos livra da morte, ele nos livra do mal. Quando assim a gente obedecer aquele que nos ensina, que nos orienta com sabedoria. E o ponto central dessa lição diz o seguinte: aquele que é capaz de distinguir os bons dos maus conselhos, toma sábias decisões. Então, é por isso que nós devemos buscar a direção de Deus, porque quando Deus está no negócio, e aí nós conseguimos buscar direção vinda dos altos para aquilo que a gente quer resolver. Então, o comentarista dessa revista, ele diz que foram 3 reis que reinaram sobre Israel de forma unida, ou seja, era um reino unido. Que o primeiro rei de Israel foi o rei Salomão. Logo após ele veio o rei Davi, que ele trouxe um grande crescimento para o povo de Israel. Ele reinou 40 anos. O rei Saul também reinou 40 anos, o rei Davi mais 40, e logo após veio o seu filho, o rei Salomão, que ele trouxe um grande crescimento financeiro de forma muito poderosa para Israel. E aí Deus tinha feito a promessa para Davi, que se ele continuasse firme nos caminhos, se ele seguisse obedecendo o caminho do Senhor, que nunca lhe faltaria o sucessor. Então, ali era uma monarquia onde era passado de pai para filho. Só que o rei Salomão, ele não foi igual ao seu pai. Ele continuou no seu reinado, ele estava indo muito bem, mas quando foi mais para o final, ele desviou dos caminhos do Senhor. Ele começou a ser um rei idólatra, começou a fazer altares para outros ídolos, e assim Deus não agradou daquela decisão dele, daquele comportamento dele. Então, aqui nós vimos, após a morte de Salomão, o seu filho Roboão subiu ao trono, e ele foi o principal responsável pela divisão do reino em 2 partes. O reino do norte, que foi Israel, e o reino do sul, que é em Judá. Então, a fatídica histórica
de insensatez desse reino nos mostrará as consequências das más decisões. Então, é por isso que nós devemos ter cuidado naquilo que a gente vai decidir, qual é a decisão que a gente vai tomar, para que depois não se torne assim ruína no final. Então, essa história, ela nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momento que tomamos decisões nas nossas vidas. É por isso que eu falo, né, que quando a gente coloca Deus na frente, a gente pede a direção de Deus para a gente fazer tal coisa, Deus estando na frente, na direção, as coisas conseguem ir conforme a vontade do Senhor. E não foi assim que aconteceu aqui. Então, vamos ver quais foram as principais causas dessa cisão, ou seja, quais foram as principais causas dessa divisão que foram divididos ali esses reinos. Então, a primeira foi a carga pesada de Salomão, porque Salomão, ele administrou-se muito bem. Então, devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras, porque o seu reinado ele foi marcado em parte, foi pela paz. O seu trabalho era de proteger e ampliar o Estado e conservá-lo ali unido. Então, seus investimentos eram direcionados para a construção, projetos arquitetônicos grandiosos, muitos templos, palácios e tantos outros tronos que marcaram o seu governo. Então, ele fez um bom trabalho ali para aquela nação. Ele trabalhou muito bem. Então, contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava imposto muito pesado. Então, além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia obrigações do uso da mão de obra dos trabalhadores de quase todas as tribos. Então, assim, ele cobrava imposto muito alto da população e ele também colocava cargos pesados. Os trabalhadores, eles trabalhavam muito. E ali crescia, igual nós pagamos também imposto em tudo que a gente compra, a gente paga o imposto. E esse imposto que é pago é para um crescimento, para o benefício, né, da cidade, do Estado. E assim, naquela época também acontecia esse pagamento de imposto para que ele trabalhasse, fizesse algo para a cidade. Só que os trabalhadores, eles estavam reclamando por aquilo, porque eles estavam achando assim, um fardo muito pesado. Eles queriam que amenizasse mais, que aliviasse mais o fardo dele. Então, logo após a morte do rei Salomão, o seu filho, Roboão, é quem ia assumir o seu lugar. Mas Jeroboão, ele era servo do rei Salomão, ele trabalhava lá junto com ele, e ele estava vendo aquela carga pesada e pediu que ele amenizasse para os trabalhadores, que estava muito pesado para ele. E foi até contra ele em algumas coisas, que ele não estava de acordo com algumas ideias que ele tinha. E quando foi para Roboão assumir o seu trono, lá na cidade de Siquém, a população, o povo, acompanhou e fez o convite para Jeroboão ir junto com ele, porque eles pediram para Jeroboão, assim que ele assumisse o reinado, assim que Roboão assumisse o reinado, para Jeroboão pedir para ele para amenizar o fardo que estava muito pesado para ele. E aí ele pediu um tempo para que ele pensasse, pediu uns 3 dias para que ele pensasse qual era a resposta que ele ia dar. E assim ele foi tomar conselho com as pessoas idosas, as pessoas mais experientes. E as pessoas experientes deram o conselho para ele. Eles falaram assim, olha só que aqui as pessoas idosas mais experientes, a qual ele foi pedir um conselho, e aí ele foi e disse, se hoje fores servos deste povo e os servires, respondendo-lhe e falares boas palavras,
todos os dias serão seu servo. Então, assim, para que o rei ele servisse o povo da maneira como o povo estava querendo, e se ele tratasse ele com palavras brandas, né, respondesse ele à altura do que eles mereciam, o povo seria servo dele. E aí ele vai, pede conselho aos jovens. Perguntou aos jovens, aqueles que eram da mesma idade dele, aqueles que conviveram com ele quando criança, e foi perguntar para ele o que é que ele faria diante daquela pergunta que o povo tinha feito para ele. E olha só o conselho que os jovens falou para ele. Ele disse assim, fala com eles que o teu pai fez pesadíssimo o jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe farás. O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Então, assim, olha só o conselho que os jovens deu para ele. Quer dizer, assim, para ele aumentar mais o fardo, aumentar mais a carga. Então, assim, ele chegou para o povo e falou, meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos te castigarei com escorpiões. Então, olha só a resposta dele para com o povo. Então, ele quis dizer assim, que o jugo do pai dele era pesado, ele castigou com chicote e ele castigaria ainda com escorpiões. Quer dizer, escorpiões era um tipo de chicote daquela época, que eles amarravam assim, uma corda com osso amarrado na ponta, pedaços de ferro, e ali, então, olha só, se o pai dele castigou com açoite, ele ia castigar com escorpiões. Então, quer dizer assim, o jugo, o fardo, cada vez mais pesado. E aí, Jeroboão se revolta com aquilo, e a população também, eles ficaram indignados com a resposta ali de Roboão. E aí, o que é que eles fizeram? Aí foi aonde aconteceu a divisão do reino. Então, aqui no tópico 2, vai dizer os erros de Roboão, a repetição do erro de Salomão. Ao tomar conselho com os anciões e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total desespero para exercer a posição em qual ele estava. Então, o conselho dos anciões dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pediam. Então, o conselho das pessoas mais idosas, mais experientes, é para que ele ajudasse o povo da forma como o povo estava querendo. Isso significaria o quê? Desacelerar o processo da expansão e o desenvolvimento do reino, mas também abrandaria o ânimo, agitando o povo, evitando assim essa ruptura. Porque se ele fosse amenizar, se ele fosse cobrar o imposto menor, aí já ele não ia ter aquela renda como ele teria, não ia ter mais o crescimento como estava crescendo aquilo que ele estava fazendo. Mas, em compensação também, ele ia ter o apoio daquela população juntamente com ele, não ia ter essa divisão, essa separação, e o povo ia continuar com ele. Então, devido a essa decisão mal tomada, ele ia aceitar assim, um conselho que não seria ideal para aquele momento, então, terminou causando essa divisão entre a nação. Então, os maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão, assim, assinou a sua própria sentença, porque as 10 tribos se rebelaram contra ele. Sobre o domínio ficaram apenas 2, que foi Judá e Benjamim. Foram divididos em 2 partes. Então, uma parte foi as 2 tribos, que foi Judá e Benjamim, que ficou com ele, e a outra 10 ficou com Roboão. Então, Roboão deu ouvidos aos maus conselhos, e isso levou à ruína. Aliás, as 10 ficaram com Jeroboão, e as 2 ficou com Roboão. Os nomes até parecidos, dá até um pouquinho assim para confundir. E o cuidado com os conselhos.
Quando o orgulho se torna o centro de nossa vida, ficamos o quê? À mercê de nós mesmos e não conseguimos discernirmos entre o bem e o mal. Então, ele foi orgulhoso aí. Ele não foi humilde em querer atender o povo. Ele quis fazer aquilo com sua própria vontade, porque, na verdade, ele foi pedir o conselho dos anciões, mas ele não seguiu. Então, de nada adiantou ele ir pedir esse conselho. Ele teve até uma atitude certa quando o povo faz esse pedido para ele, ele pediu um tempo para pensar, me dê 3 dias para mim te dar a resposta. E aí ele foi buscar conselhos os mais experientes, e assim não acatou ao conselho dele. Foi ouvir os jovens, e aí, como os jovens deu aquele conselho contrário dos experientes, ele acatou aquele ali. Então, aí onde aconteceu a ruína. Então, a falta de sábios conselho pode levar o ser humano ao declínio moral, ética, espiritual e tornando o quê? Empobrecido e decadente. Então, é por isso que nós devemos, assim, ter a sabedoria, pedir sabedoria de Deus, pedir orientação a pessoas experientes. Não é que quer dizer que os jovens também não têm bons conselhos para dar, né? Mas as pessoas mais experientes, as pessoas mais idosas, têm mais experiências do que os jovens. Então, aí ele tinha que analisar entre um e outro e também pensar no que poderia acontecer com aquela decisão a ser tomada, né? Porque não adianta a gente tomar uma decisão só por tomar e sem pensar no que pode acontecer na frente. Então, no terceiro tópico, que vai falar a respeito do reinado e a idolatria de Jeroboão. Então, a rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebete, pertencia à tribo de Efraim e foi o primeiro rei do norte. Ele reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou do seu trabalho e o nomeou chefe dos seus servos da casa de José. Então, todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão rebelou contra ele, porque foi como eu falei, ele não aceitou certas ideias dele, ele passou a não aceitar aquilo, achando que ele deveria aliviar mais o fardo dos trabalhadores, estava muito pesado. Além do trabalho pesado também, estava cobrando muito alto ali o imposto. Então, por isso que ele ficou contra ele nesse sentido. E aí, no tópico 2, no ponto 2, vai falar Jeroboão, o primeiro rei do norte. Então, por quê? Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel, que estabeleceu o seu trono em Siquém. Temendo que a perseguição dos judeus ao templo para adoração pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erguer 2 santuários de adoração com bezerros de ouro, ao norte de Dan e a outro no sul de Betel. Então, o que é que aconteceu? Ele temeu o povo voltar lá de onde eles veio, de Israel, e adorar a Deus. Então, o que é que ele fez? Ele mandou fazer 2 bezerros de ouro, aí disse assim, vocês não precisam voltar para lá de onde vocês vieram para poder adorar a Deus. Adora aqui, é como se fosse o Deus. E falando que ele foi ele quem trouxe eles do Egito. Então, fez aqueles 2 bezerros de ouro e as pessoas passaram a adorar. Então, ele também continuou, né, seguindo ali igual o seu pai Salomão, que no final fez altares a deuses estranhos, e aí ele fez esses 2 bezerros de ouro para que o povo adorasse. Em vez de adorar a Deus, passou a adorar aquele bezerro de ouro. Então, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém, a atitude idólatra de Jeroboão, então, resultou no castigo divino sobre ele e toda a sua família.
Porque, irmãos, Deus, ele não dá a sua glória a outros. Então, a adoração deve ser somente a Deus, o nosso Deus vivo, nosso Deus todo-poderoso. Então, não adianta adorar ídolos, imagens de escultura, porque Deus não se agrada disso. Então, foi a ruína dele, foi isso aí, ele colocar o povo para adorar o bezerro em vez de adorar o Senhor. Então, quais foram as consequências sobre isso? O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios, ou seja, assim, dos acontecimentos do povo de Israel, porque Deus não admite dar sua glória a outra. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. Então, foi o que causou essa separação de Deus com ele, porque Deus tinha feito a promessa para Davi, né? Se continuasse adorando a ele, se os descendentes dele também continuassem firmes na presença do Senhor, adorando a ele, então a geração dele não parava, ia continuar. Mas era se ele obedecesse ao Senhor, e aí não aconteceu que ele obedeceu a Deus. Então, o pecado da idolatria foi o responsável pela derrocada de muitos reis na história de Israel. Devemos exterminá-los da nossa vida, toda a idolatria. Então, nós temos que ter Deus, porque nós sabemos que foi Deus quem nos criou, foi Ele quem fez os céus e a terra, é a Ele que nós devemos, né, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração, é somente a Ele, porque Ele é merecedor de tudo isso. Então, não há um outro Deus, a não ser o nosso Deus verdadeiro, Deus Todo-Poderoso. Então, é por isso que nós devemos, assim, continuar firme na presença do Senhor, não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem procurar adorar outros ídolos, porque isso aí é um dos maiores pecados que existe, porque muitas pessoas acham assim que pecado, a gente pensa logo mais pelo lado assim do adultério, mas isso aí é um dos pecados também mortal, é adorar ídolos e imagens, deixando de adorar o nosso Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso. Então, encerrando aqui esta lição, enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu em uma espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz os mesmos danos de consequência. Então, porque o Jeroboão, ele fez assim, a adoração dele foi visível, fez os bezerros para adorar. Já o Roboão, ele também adorava ali em secreto, mas de qualquer forma é adoração a ídolos, é adoração a deuses estranhos. Deus não se agrada disso. Então, os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo deles é ele mesmo, sua própria vontade. Então, quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhe farão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. Então, que Deus assim esteja nos abençoando cada vez mais para que nós possamos assim tomar sábios conselhos, e toda vez que nós formos tomar uma decisão de alguma coisa, tudo aquilo que a gente for fazer, nós temos que colocar nas mãos do Senhor, para que Deus esteja assim nos abençoando, que nós fazemos de uma forma correta na direção de Deus. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia na presença do Senhor.